Olá pessoal do Casal de Exatas, tudo bem com vocês? Vamos falar novamente hoje sobre as divisibilidades, os múltiplos, só que de uma forma um pouco diferente. Nós vamos falar sobre o que são os números primos. Sim, prime numbers. O diretor até deu risada agora depois do prime numbers, mas tá tudo certo. Nós vamos falar sobre os números primos, o que eles vão acrescentar na hora de nós calcularmos, por exemplo, raízes quadradas. Então, primeiro, vamos entender o que são esses números primos fazendo a seguinte observação sobre os divisores de um número. Primeiro, vamos pensar quem são os divisores do número 1. O único número que divide o número 1 é ele mesmo. Os divisores do número 2, o 1 e o 2. Os divisores do número 3, 1 e 3. Do 4, 1, 2 e 4. Do 5, 1 e 5. Do 6, 1, 2, 3 e 6. Do 7, o 1 e o 7, do 8, 1, 2, 4 e 8, do 9, 1, 3 e 9, e do 10, 1, 2, 5 e 10. Desses números aqui, nós podemos observar que somente alguns possuem apenas dois divisores. São eles: o 2 com dois divisores, o 3 com dois divisores, o 5 com dois divisores, e o 7 com dois divisores. Esses números que têm apenas dois divisores são chamados de números primos. Afinal de contas, uma definiçãozinha bem básica sobre o que são números primos. São números naturais com apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. E os outros números possuem nome? Têm um nome sim, eles são chamados de números compostos. Mas quem são esses números compostos? São aqueles números maiores que 1 e que tem mais do que dois divisores. E aí teve um cara chamado Eratóstenes que fez uma tabelinha chamada crivo de Eratóstenes, hoje é conhecido como crivo de Eratóstenes, e ele conseguiu identificar esses números que têm dois divisores até os 50. Então vamos a ela. A tabelinha seria mais ou menos como essa, e o Eratóstenes fez a seguinte observação: o 1 não é nem primo e nem composto. Muito bem, então nós vamos tampar o número 1 e a partir do número 1 nós vamos fazer a análise. Qual foi a análise que o Eratóstenes fez? Ele chegou à conclusão: o 2 é primo. Então se nós vamos usar uma legenda em que x são os números compostos e o círculo será números primos, nós vamos circular então o número 2, que é um número primo. Muito bem. Todos nós já sabemos que o 2 é primo. E o Eratóstenes parou para pensar, muito bem, todos os outros números que são pares não são primos, são compostos, pois são divisíveis pelo número 2, além de ser divisível por 1 e por eles mesmos. Então, serão números compostos. E aí ele teve que fazer o seguinte, ele foi marcando todos os números pares, 1 a 1, o 10, o 12, o 14, o 16... ele foi excluindo, colocando todos eles como sendo seus números compostos. Então, assim eu estou marcando aqui com um xizinho cada um deles, para nós termos uma verificação de quem são esses números pares, que são números compostos. A Eratóstenes prosseguiu com a saga dele nos números de 1 a 50. O segundo número seria o número 3. Ele sabe que o número 3 é primo, porque só é divisível por 1 e por ele mesmo. Circulou 3 e excluiu todos os múltiplos de 3. Então, excluindo os múltiplos de 3, o 6 que já foi, o 9, daí o 12 que já foi, o 15, o 18 que já foi, o 21, o 24 que já foi, o 27, o 30 já foi, 33, 36 já foi, 39, 42 já foi, 45, 48 já foi. Muito bem, o Eratóstenes continuou fazendo a sequência. Depois do 2 e do 3, o 4 é composto, o 5 é número primo, nós acabamos de verificar. Então, se o 5 é número primo, o Eratóstenes excluiu todos os múltiplos do número 5. E aí fez a seguinte sequência. Então, os múltiplos do 5. O 10 que já foi excluído, o 15 já foi excluído, o 20 já foi excluído, o 25 não foi excluído, o 30 já foi, o 35 não foi excluído, o 40 foi excluído, o 45 foi excluído e o 50 foi excluído. E o Eratóstenes continuou a sua saga. O 7 é número primo.
e excluiu todos os múltiplos do 7 também. Então, o 14 já foi, o 21 já foi, o 28 já foi, nós temos o 35 que já foi, o 42 já foi e o último que não tinha sido marcado, o 49. E aí, como consequência, o Eratóstenes percebeu que todos os outros números que não foram marcados só podem ser números primos. O 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41, o 43 e o 47. Esses números circulados são chamados números primos. Claro que os números primos eles continuam infinitamente, tanto que hoje eles são segurados, são utilizados na criptografia de mensagens, por exemplo, no WhatsApp. Então, tudo isso vem assim para o benefício da humanidade. O cara vai pensar, poxa, mas para que servem os números primos? Para esse tipo de situação, muito utilizado principalmente na informática. E aí, pessoal, tem uma pergunta que já me fizeram. Como saber se o número é primo, principalmente números grandes? Por exemplo, o número 149 é primo? Poxa, o Eratóstenes fez até o 50. Poxa, mas eu vou ter que fazer uma tabela até o 149 para saber se ele é primo ou não? Não, existe uma tática. Nós vamos dividir o 149 por todos os números primos em ordem crescente. Então vamos lá. Fiz algumas contas já prontas para nós termos uma ideia. 149 dividido por 2 deu o resto 1, ou seja, não dá para dividir por 2, lógico, ele é número ímpar. 149 dividido por 3 deu o resto 2. Observem que o 149, 1 mais 4 mais 9 dá 14. Não é divisível por 3, então nós já sabíamos. 149 para dividir por 5. Poxa, não vai, porque não termina nem 0 e nem 5. Ótimo. 149 dividido por 7. Também não foi divisível por 7, deu o resto 2. 149 dividido por 11. Também não deu. Então eu estou dividindo só pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Mas você poderia chegar e perguntar, Cristiano, mas isso não vai acabar? Nós estamos dividindo pelos números primos e eu vou fazer só mais uma para vocês observarem a relação, o padrão. 149 dividido por 13. Também deu uma divisão que não é exata. Portanto, nós já podemos chegar à conclusão de que o 149 é primo. Mas como? Como que você observou isso? Observem que o divisor e o quociente, o divisor era menor que o quociente. Aqui também, o divisor menor que o quociente. 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 E aqui o divisor tornou-se maior que o quociente. Quando há essa mudança em que o divisor fica maior que o quociente, chegamos à conclusão, sim, de que 149 é o número primo, porque em nenhuma das divisões tivemos uma divisão exata. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre números primos. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com aqueles amigos que têm dificuldade, que compartilham da dificuldade com vocês na sala de aula. Curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal Casal de Exatas e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!